Dando seguimento ao colorido deste livro da Hannah Carlson, Summer Night, vou fazer aqui os detalhes que eu fiz aqui embaixo, tá ok? Eu vou vir primeiro com a caneta branca. Vou pôr sempre o papel para apoiar, para mim não pôr a mão em cima, tá? Para não arrastar os pigmentos. Primeiro vou vir aqui com a caneta branca. Aqui vou criar algumas luzes com ela. Aqui onde deixar mais clarinho. Aqui também eu vou fazer onde eu deixei mais claro, eu tô até assim reforçando com a caneta branca para trazer mais luminosidade, deixar pontos claros, porque eu ainda não sei como é que eu vou fazer o fundo. Uma coisa é certa, ele não vai poder ser muito escuro, que senão tipo apaga, né? Aqui o colorido. Então, como eu fiz aqui embaixo, eu fiz aplicação de dourado em algumas delas, eu vou fazer aqui também com a pontinha mais fina. Eu vou fazer aqui umas aplicações também da dourada, embora não vá aparecer muito, mas dá para ver aqui, conforme o movimento, o brilho delas. Aqui também vou aplicar. Prontinho aqui. Como eu estava dizendo, a Multimark da Faber-Castell, ela tem duas pontas, uma grossinha, tá? Que é essa daqui, para preencher grandes espaços e até colorir, como esses desenhos Bob Goods, e uma pontinha mais fina, para fazer contornos, detalhes. Essa daqui, no caso, é a ouro, é a dourada metálica. Eu sei que ao todo são mais ou menos 17 cores, mas vocês fiquem atentos a este vídeo até o final, que eu vou estar fazendo uma pequena resenha sobre essas canetas, já trazendo uma tabelinha de cores e um breve desenho colorido com elas, tá bom? Fiquem atentos que vai ser muito legal, gente. Vamos embora então finalizar esse colorido para depois já partir para outro. Então, como eu fiz aqui embaixo, eu fiz aplicação de dourado em algumas delas, eu vou fazer aqui também com a pontinha mais fina. Eu vou fazer aqui umas aplicações também da dourada, embora não vá aparecer muito, mas dá para ver aqui, conforme o movimento, o brilho delas. Aqui também eu vou aplicar. Prontinho aqui. Agora vamos fazer essa parte aqui central do corpo dessa borboletinha aqui. Essa anteninha dela, eu vou começar com esse tom clarinho, que eu não quero também muito escura não, tá? Então esse tom aqui da Polychromos 180. Estou usando aqui para fazer a parte da anteninha. E agora eu vou vir com o 177, fazendo um pouquinho de sombra aqui embaixo, aqui em volta. Deixa eu pôr papel para proteger o colorido, a ilustração, para não arrastar pigmentos. Poderia ser em preto? Poderia.
Mas vou usar o preto ali na parte da cabecinha. E depois, né, gente? Inspiração é uma coisa muito também pessoal. Não precisa ser tudo preto aqui, né? E agora eu vou vir com preto, deixar mais fininha aqui a ponta. Vou começar aqui. Vamos à parte do corpo. Aqui eu vou fazer esse marronzinho aqui. Este 8 por cima aqui. O corpo dela. Não quero muito escuro, porque eu tive a impressão, não deu uma apagada, né? Na hora que foi fazer o fundo. Aqui eu vou vir com esse. Tudo policromos, pessoal. Agora eu volto com o 180. Sombreando ela, fazendo alguns detalhes. O 187, vem com laranja, com o 180. Com o 187. Agora eu vou vir com laranja. Tá vendo? Vamos arrumar as borrachinhas aqui, já ajuda bastante. Do amarelo com esse aqui, esses três aqui. Já que eu não quero um corpo muito, né, também vibrante, então, para não sair muito, que a minha intenção é dar uma destacada no corpinho dela, como deu vida para ela. Se eu fizesse preto ou marrom, ia apagar essa borboleta. Eu acho, né? Então, eu vou fazer aqui um sombreamento em volta. Aqui, mesmo tom, aqui também, com esse 180, para criar um. Aqui, vou fazer o contorno para sombrear um pouquinho. Tá de volta para nós fazer. Aliás, temos que fazer esse raminho, né? Então, o raminho eu escolhi esses dois tons aqui. O 117 e o 180, que acabamos de usar. E agora eu vou vir com o 177. As partes, criando um contraste de claro e escuro. É simples, não tem muita complicação. E eu gosto, sim, de ser prática. Vou começar por onde, vou seguir por onde, é por aqui, é por ali. Se deu certo, deu. Se não deu, como eu falo, apaga, começa de novo. Que nem eu fiz aqui no corpinho, tranquilo. Isso aqui é pra gente relaxar. Se vai começar a criar angústia, essas coisas, não, então é melhor parar. Relaxar, se divertir, rir dos erros, acertos, né? Como eu fiz ali, fui, apaguei de boa, vocês viram tudo que aconteceu. Fiz sem medo de ser feliz, apaguei, refiz e tá aqui. E agora eu tô aqui no galinho. Então, pessoal, decidi fazer o fundo com giz pastel seco, fazendo um fundo com este stencil, que é com textura pedras, como vocês podem estar vendo aqui. E como eu não quero deixar muito escuro, eu estou começando fazendo algumas em tons de amarelo
e depois vou vindo com degradê mais escuro, misturando tons de laranja, marrom avermelhado, mas não muito escuro, tá bom? Vocês acompanhem que a gente, com certeza, vai ser muito divertido. Tô fazendo já aqui algumas pedras. Eu tô usando giz pastel seco da Faber-Castell, minha caixa de 72 cores, que eu acho super pigmentada. Aqui embaixo eu tô fazendo com um amarelo um pouquinho mais escuro, tá? Porque depois a gente vai vir trabalhando também aqui com um pouco de laranja, né? Como eu falei, marrom, mas não marrom escuro, tá? Um marrom tipo esses aqui, ó, que tá aqui. Então, vão acompanhando tudo. Aqui eu vou ter que trazer um pouquinho mais para baixo depois. Ou talvez eu só preencha com giz pastel seco depois em volta, aonde eu não fiz a aplicação do stencil. Coloquei a fitinha ali para dar uma segurada. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, aí tá, ó. E aonde ficou os vãozinho branco, depois eu vou estar vindo com um contraste ali, para ficar bem destacado mesmo. Agora eu vou vir um pouco esse laranjão aqui, que eu gostei muito. Dar uma misturada aqui com esse amarelo. E acredito que vai ficar muito bonito. Vai dar bastante vida aqui pro colorido. Vou até por cima mesmo, tá? Mas só em alguns, não é todos. Deixa eu ver aqui. Olha, já tô gostando do resultado, hein? Vou fazer umas só no tom de laranja. Agora, deixa eu pôr mais um laranja aqui. Eu tinha pensado marrom, mas acho que não vou vir com marrom, não. Eu acho que vai deixar muito apagado. Eu já gostei do resultado aqui, então eu vou fazer um degradê na paleta dos amarelo, laranja, como eu já estou fazendo, e vou seguir com um tom rosado agora. Depois, no final, talvez nos vãozinho vir com um marronzinho não muito escuro, para dar a entender como aquela parede de pedras com aquela parte da rocha ali, né? Então, agora eu vou vir com um rosado, que é o que temos aqui. Só que ao contrário do que tá ali, para dar um contraste bonito, eu vou vir com amarelo novamente. E vou entrar com o rosado perto da flor, porque senão pode apagar a minha flor aqui. Estão vendo? Assim, é sempre a ideia de criar contraste, né? No final, estamos ficando aqui no laranja e amarelo. Mas eu já vou vir com esse tom rosado que eu falei para vocês. Vamos olhar de novo. Aí. Agora eu vou vir com o rosado para criar um contraste bem bonito. O meu algodão, aqui eu já usei amarelo, aqui usei o mais o laranjado, agora eu tô virando aqui porque ainda dá para aproveitar para usar o rosado e vou nesse aqui, um rosa bem pink, que eu acredito, aqui vamos ter que aplicar também, que ficou faltando. Ele é muito pigmentado, eu gosto bastante
dessa caixa de 72 da Faber-Castell. Eu até já comprei um importado que me trouxeram da Itália e não achei tão pigmentado como este da Faber-Castell. Eu achei as cores dele muito para fazer um fundo em tons pastéis. Ó, vocês estão vendo que eu tô indo aqui mesmo, gente, tá? É tão bom, às vezes, sair do comum, né? Do óbvio. Eu gosto muito de fazer coisas diferentes. Falei, vou fazer. Se não der certo, o que acontece? Como eu sempre digo, a gente apaga e faz de novo, não é? Então, por enquanto, tá assim. Aqui depois eu vou vir preenchendo. Eu vou fazer agora aqui um pouco, ó. Vou trazer de novo um pouco do amarelo aqui. Já tem aqui uma aqui. E agora, deixa eu ver aqui, ó. Vou vir de novo com esse rosadinho. Aqui. Onde foi ficando espaços agora? Olha aí, ó. Eu tinha pensado que vai ficar nesse tom aqui mesmo. E vou preencher os espaços que ficou vazio. Deixa eu só, vou espalhar aqui primeiro. Quando aqui eu tô usando rosa, né? Tô fazendo, espalhando rosa, esse lado da esponjinha. Quando eu for fazer o amarelo, o laranja, eu viro, porque senão pode misturar e dar um erro, né? E quando aproxima muito, eu vou com mais leveza. Aqui, por exemplo, ó, onde ela tá, eu vou acentuar, vou sair um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de profundidade. Aqui assim, ó. Vou pegar aqui esse amarelo ouro aqui. Eu acredito que é amarelo ouro. Os espaços aqui que tá em branco. Pode até deixar, né? Porque a luz assim fica muito legal. Deixa eu ver onde mais aqui. Talvez a gente pode até jogar um pouco desse rosa aqui, ó. Onde tá essa vermelha, né? Aqui precisa mais um pouquinho. Então, eu tinha pensado em vir com marronzinho, assim, entre esses vãozinhos, mas vai ficar assim mesmo, eu já gostei, né? Uma coisa diferente, uma colorido diferente. Tem que prestar muita atenção nisso também. Prontinho. E agora eu vou fazer, então, aqui onde eu vi que precisa preencher. Pôr bem no limite aqui que eu marquei. E novamente vamos estar fazendo essa aplicação com stencil. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com stencil para fazer fundos. Por isso até que eu tenho vários. Esse daqui, bom, eu vou pegar agora aqui, vou pegar esse laranjão, vou cobrir tudo aqui, ó. Para dar um contraste aqui com esse amarelo, né? Vou voltar com um pouco desse laranja. Em algumas pedras, assim, alguns pontos, né? Vocês estão vendo aqui onde tá essas marquinhas? Então, ali depois eu vou vir com
o giz pastel oleoso, o giz pastel seco. Bom, deixa eu passar aqui pro outro lado, depois vamos lá para a parte de cima. Todo o limite, né? Para marcar, para fazer o trabalho. Amarelo de novo. Em cima. Não sei por que, mas apagou as marcas. Aqui as pedras que eu fiz antes, que eu achei que, não sei, deu uma apagada, não sei por quê. Talvez eu não tenha. Agora já deu. Aqui eu vou aplicar um pouquinho do laranja para dar uma diferenciada, né? Que misturou. Ó, aqui. Para fazer só o rosa aqui agora também, que eu tô achando que tá precisando dar uma reaplicada. Vou fazer tudo em volta e depois a gente volta para os detalhes. Deixa eu ver aqui, do rosa aqui. Ó, aqui eu tô arrastando o stencil aonde eu quero, para fazer a pedra aqui. E agora eu vou vir um pouquinho com o rosa, bem aqui assim, ó. Aqui, gente, só vou fazer isso aqui para preencher esses espaços em branco. Vou vir com um pouquinho de amarelo aqui, porque eu não quero que saia muito o formato das pedras, então eu só vou em volta mesmo. E ele vai ficar esse tom assim, difuso mesmo, tá? Bem suavizado, parecendo aquela textura do bokeh, né? Acho que é isso que o pessoal fala. Ai, já tá me dando até gastura esse giz pastel seco. Essa parte que ficou para fora não tem problema, que depois eu vou passar uma washi tape. Agora eu vou dar uma preenchida com esse rosa aqui nesse cantinho aqui. E ficou o laranja. Agora, gente, eu vou fazer uns detalhezinhos com esta caneta da Faber-Castell Multimarque branca. Vou fazer aqui pontinhos brancos, bem aleatório. Tô tendo que apertar de vez em quando para soltar a tinta. Prontinho, tá aí. Agora vamos fazer a washi tape fazendo a moldura. Eu escolhi essa aqui com uma borboleta, tem uma borboleta central. Eu escolhi esta washi tape para colocar só em alguns pontos aqui, só em algumas partes. Vou usar aqui em cima e lá embaixo, e do lado vai uma outra de foil. E agora aqui embaixo. Agora aqui do lado, vou usar essa aqui, gente, de foil. São esses pontinhos dourado que tá aqui nela. Ela tem assim um fundo floral bem delicado, como é aqui no nosso fundo, bem suave.
e traz esses foiozinhos aqui, dourado. E agora aqui. Então, prontinho. E aqui está o nosso colorido. Olá, pessoal! Então, tendo finalizado este lindo colorido, modéstia à parte, eu estou fazendo aqui um pequeno resumo de tudo que foi feito aqui, para vocês estarem bem assim, a par de todo o processo. Para início, eu usei esses lápis de cor da linha Faber-Castell Policromos. Foi usado para fazer todo o colorido, todo o processo, como vocês viram nos vídeos. Também eu usei essas canetas maravilhosas da Faber-Castell também, Multimark, tá? Elas têm mais ou menos umas 17 cores, que eu usei para fazer os detalhes aqui das flores, tá bom? E também caneta gel branca da Tris. Para o fundo, eu vim com esta minha caixa de 72 cores da Faber-Castell, que eu gosto bastante, por ser bem pigmentadas as cores, como vocês podem ver, como ficou lindo. E a minha intenção, minha inspiração era isso mesmo, um fundo suave para não ofuscar. Eu usei o giz pastel seco da Faber-Castell com este stencil com textura de pedras, como vocês podem ver. Vou até pôr um pouquinho aqui na parte branca. Vocês podem ver que ele traz texturas de pedra, onde eu fui fazendo a aplicação. Quem quiser ver com mais detalhe, é só ir lá, é só acompanhar todo o processo no canal. Usei algodão e essas espátulas de esponjinha que são de maquiagem mesmo, tá? E para finalizar, washi tapes para fazer aqui a moldura. Espero que vocês realmente gostem, né? Se sintam inspirados com mais esta proposta, essa sugestão. Não se esqueçam de deixar seu like, por favor, seus comentários, de compartilhar. Eu agradeço de coração, um grande beijo no coração e Deus os abençoe.